Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. A batalha de Gog e Magog. A morte do presidente do Irã. É o início do confronto? Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós neste momento. Antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, quero compartilhar um versículo poderoso com vocês. E vereis batalhas e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Hoje vamos abordar um tema profundo e atual. A batalha de Gog e Magog, a morte do presidente do Irã, as antenas HAARP e Israel, é o início do confronto Maranata. Vamos explorar as profecias bíblicas e os eventos recentes que nos levam a crer que estamos vivendo tempos proféticos e desafiadores. Mas antes de mergulharmos nesse assunto, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Seu apoio nos motiva a continuar disseminando a palavra de Deus e a fortalecer a fé de cada um de vocês. Agora vamos nos aprofundar na nossa mensagem de hoje. A batalha de Gog e Magog é mencionada em Ezequiel 38 e 39, onde o profeta fala sobre uma coalizão de nações que se levantará contra Israel nos últimos dias. Recentemente, a morte do presidente do Irã tem sido um evento que muitos enxergam como um sinal de mudanças significativas no cenário geopolítico do Oriente Médio. Além disso, as teorias sobre as antenas HAARP e suas possíveis influências climáticas e sísmicas adicionam uma camada de mistério e preocupação aos eventos atuais. Tudo isso converge para um período de grande expectativa e vigilância, pois Israel, como sempre, permanece no centro das atenções proféticas. À medida que os mísseis e drones iranianos voavam em direção a Israel, surgia no mundo uma nova onda de tensão e incertezas a respeito de um novo confronto no Oriente Médio. Este confronto agora envolve duas das maiores potências militares da região, e a pergunta que muita gente tem feito é: por que o Irã atacou? Primeiro, é preciso lembrar que esses dois países vivem em conflito há muitos anos, mesmo não tendo guerreado diretamente até o dia 13 de abril de 2024, quando o Irã deu uma resposta a Israel por um suposto ataque israelense ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, poucos dias antes. Ao todo, cerca de 170 drones e mais de 120 mísseis foram disparados no ataque aéreo contra Israel. Contudo, 99% deles foram interceptados pelo sistema de defesa aérea de Israel e dos seus aliados, e não houve maiores prejuízos nem registros de mortos. Você pode estar se perguntando agora: mas pastor, o que isso tem a ver com a guerra de Gog e Magog na Bíblia? Bom, irmãos, primeiro vamos entender do que se trata essa profecia. Nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, o profeta teve uma visão onde nações lideradas por um homem chamado Gog, do território de Magog, se unem para atacar Israel. Nesta visão, o profeta vê Gog sendo puxado com anzóis em sua mandíbula para liderar essa aliança de nações que incluem a Pérsia, que hoje é o Irã, Cush e Put, a qual são o Sudão e a Líbia, Gomer e Bet Togarma, regiões que atualmente fazem parte da Turquia e áreas que fazem fronteira com a Rússia. A profecia também diz que essas nações atacarão Israel por pensarem que ela é uma terra fraca e desprotegida, cujo povo voltou a se reunir em seus montes depois de muitos anos vivendo em outras nações. Exatamente como aconteceu a partir de 1948, quando a ONU aprovou a criação do Estado de Israel, fazendo com que aquela terra e aquele povo fossem reconhecidos mundialmente
como uma nação. De lá para cá, Israel já sofreu inúmeros ataques de países vizinhos, inclusive de extremistas palestinos que não reconhecem sua independência. Mas nunca na história da humanidade Israel tinha sido atacado diretamente pelo Irã. E na sequência da profecia de Ezequiel, vemos que quando Gog finalmente invade Israel, Deus expressa sua fúria e entra em ação. Ele derrama sua ira sobre aquela terra, incluindo terremotos, pânico entre os exércitos inimigos, doenças, chuva de enxofre e julgamento por espada, mostrando que ele é o Senhor da nação de Israel. A profecia não para por aí. Deus usa o profeta Ezequiel para descrever como será o terrível fim de Gog e de seus aliados. A derrota será tão grande que até mesmo as aves e os animais selvagens serão chamados para devorar os cadáveres, e as armas deixadas pelos exércitos derrotados serão usadas por Israel por 7 anos. Além disso, todos os corpos dos inimigos mortos serão enterrados em Israel, numa vala chamada Vale dos Viajantes, ao leste do Mar Morto, para limpar a terra, e isso tudo levará 7 meses para terminar. Por fim, o Senhor fará uma restauração espiritual em Israel, e todos saberão que Ele é o seu Deus. E ainda assim, a dúvida pode continuar. O que uma profecia de 2.600 anos atrás tem a ver com o mundo de hoje? Acontece, irmãos, que como eu disse no começo, esta é a primeira vez que o Irã, a antiga Pérsia, faz um ataque direto a Israel. Isso é tão significativo que, caso Israel realmente revide aos ataques que sofreu, é muito provável que países aliados do Irã, como a Rússia, entrem nessa guerra. E é aí que mora o perigo. Porque, segundo alguns pastores estudiosos, eles afirmam que Magog seria a Rússia e que ela lideraria esse ataque a Israel. Ou seja, irmãos, se a profecia de Ezequiel realmente estiver se cumprindo neste momento, o mundo vai testemunhar uma guerra poucas vezes vista na história da humanidade. Jesus já nos deixou avisado que isso aconteceria. Em Mateus 24, 6 ao 7, ele disse o seguinte para os seus discípulos ao ser perguntado sobre os acontecimentos que marcariam a sua volta e o final dos tempos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Perceba que Jesus disse, ainda não será o fim. Israel será atacada, mas Deus vai honrá-la, e mais guerras devem acontecer. Queridos, estamos vivendo tempos de cumprimento profético, onde as palavras de Jesus e dos profetas estão se desenrolando diante de nossos olhos. É fundamental permanecermos firmes na fé, vigilantes e em oração, buscando sempre o discernimento e a direção do Espírito Santo. Que possamos estar preparados para o que está por vir, confiando na soberania de Deus e na sua promessa de redenção. Maranatá! O Senhor está voltando. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivenciando tempos complexos e repletos de sinais que nos levam a refletir sobre as profecias bíblicas e o futuro que nos aguarda. Pode ser que o fim dos tempos e o arrebatamento não aconteçam nos próximos anos, mas quem garante que nós estaremos vivos pela manhã? Em relação ao fim dos tempos, Apocalipse capítulo 20 faz uma referência a Gog e Magog. Contudo, a profecia do apóstolo João, entregue por Deus quando ele foi arrebatado na ilha de Patmos, não tem nada a ver com a profecia de Ezequiel. A profecia de João fala de um tempo futuro, 1000 anos depois da volta de Jesus e do estabelecimento do reino dele aqui na terra. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Apocalipse 20, 7 ao 8. Depois dos anos da grande tribulação, Jesus voltará à terra, destruirá o anticristo e o falso profeta, e prenderá Satanás por 1000 anos. Então estabelecerá o seu reino aqui e nós reinaremos com ele?
Porém, depois desse período, Satanás será liberto e enganará as nações chamadas Gog e Magog, que se reunirão nos montes e cercarão a cidade santa, que provavelmente será a Nova Jerusalém, onde todos nós iremos viver com Cristo. Eles tentarão um ataque final, mas o Senhor fará cair fogo do céu e os derrotará pela última vez, lançando Satanás no inferno de uma vez por todas. Então os mortos que não serviram a Cristo serão julgados segundo suas obras. Uma dúvida que muitos cristãos têm é a respeito dessa última batalha. As pessoas costumam achar que ela é a batalha do Armagedon, mas não é. Na verdade, o Armagedon é descrito em Apocalipse capítulo 16 e faz parte da 7ª taça da 7ª ira de Deus derramada sobre a terra. Ele é o confronto final entre as forças de Deus e as forças do anticristo, marcando um tempo decisivo antes da volta de Jesus. Já a batalha de Gog e Magog acontecerá depois da volta dele. Leia comigo o que a Bíblia diz. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O 7º anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: está terminado! Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade Babilônia se dividiu em 3 partes, e cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho de sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Apocalipse 16, 16 ao 20. Diante do ataque do Irã a Israel e dessa possível ligação que essa guerra pode ter com a profecia de Ezequiel 38 e 39, além de tudo que temos visto no mundo ultimamente, é crucial lembrar que, além de prestar atenção nos sinais dos tempos, precisamos continuar firmes com Jesus, pregando o Evangelho para nossos amigos e familiares sempre que possível. Por mais que tudo o que esteja acontecendo hoje possa ser o início das dores, como Jesus disse, nós precisamos ter bom ânimo e não perder a fé, pois é assim que podemos mostrar às pessoas que existe uma esperança. Afinal, Cristo está vivo e Deus está no controle de tudo. Então, irmãos, não adianta apenas ficar olhando para a TV ou a internet procurando sinais do fim dos tempos. Você precisa olhar para dentro de si e ver como pode obedecer à palavra de Deus, porque é isso que vai te fortalecer e te manter firme no caminho do Senhor para não ser enganado. Enquanto percebemos rumores de guerras e possíveis sinais dos tempos, a coisa mais importante é como estamos vivendo o nosso dia a dia com Deus e como estamos ajudando os outros a receber a salvação eterna. Nosso papel é ser luz nas trevas, dando um bom testemunho, promovendo paz, esperança e amor em um mundo cheio de problemas. Como Jesus nos ensinou em Mateus 5, 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para verem as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Portanto, irmãos, vamos continuar firmes na fé, vigilantes e em oração. Que possamos ser exemplos vivos do amor e da graça de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Que possamos ser instrumentos de paz e esperança, apontando sempre para Cristo como a verdadeira solução para os problemas deste mundo. Maranata, o Senhor está voltando. Amém, e que Deus os abençoe abundantemente.